O julgamento do golpe começou hoje com a leitura do voto do ministro Luiz Fux. Em certo momento, ele afirmou que o processo precisa ser anulado pela incompetência absoluta do STF para julgar o caso. Veja comigo. Assim sendo, senhor relator, saltando todas as digressões que aqui fiz sobre o campo doutrinário e jurisprudencial, com as vênias de sua excelência, o dedicado relator e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Olha, veja só, essa questão aí, eu já tinha levantado, porque a anulação de processo contra Lula, ou anulações, se deram por várias causas. Por exemplo, teve processo que estava em Curitiba, mas era para tramitar em Brasília. Questão de local. E aí foi anulado. E alguns perderam o tempo, o prazo, porque estava num canto, tem que levar para outro, já era. É o caso desse processo aí do golpe. A gente já tinha cantado essa pedra aqui com advogados, o doutor Célio falou sobre isso, né? O doutor Zé Siqueira Filho também, o também advogado Paulo Abuana. Rapaz, se não quiseram levar em consideração, tá aí um juiz natural que detona. Ficou o Supremo sem moral, viu? Porque nós estamos falando aqui de uma pessoa que tem moral dentro do Supremo. Eu não esperava que ele fosse tão longe, mas foi. O jurista Deltan Dallagnol, ex-Lava Jato, procurador da Lava Jato, comentou o voto de Luiz Fux, que defendeu, no caso, a anulação mesmo, anula o processo. Veja. Urgente, o ministro Luiz Fux acaba de anular a condenação e todos os atos do julgamento do Bolsonaro, dizendo que o Supremo não deveria estar julgando o Bolsonaro, não é o foro competente, dizendo mais que a primeira turma também não é competente, se fosse no Supremo deveria ser no plenário. É o voto dele, tudo indica que ele vai ficar absolutamente vencido, mas é importante que uma voz se erga contra a injustiça, os absurdos que estão acontecendo. Ele chegou a dizer que é um tribunal de exceção. Acompanhe esse julgamento que a gente está transmitindo lá no canal do YouTube com todos os comentários na tela para você entender o que está acontecendo e para você ver o que é um juiz de carreira, um juiz técnico que ascende ao Supremo Tribunal Federal, porque é totalmente diferente do julgamento político que os outros ministros estão impondo ao Bolsonaro. Segundo o senador Sérgio Moro, que era o juiz da Lava Jato também, o ministro Luiz Fux tem razão ao defender a anulação do processo. Para Moro, o STF não é o foro competente nesse caso. Rapaz, isso aí, a pedra já tinha sido cantada, né? Teve uma decisão em março agora do Supremo para levar essas pessoas sem foro para julgamento no Supremo Tribunal Federal. Veja comigo. O primeiro problema desse processo todo é o fato de estar sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. O Lula foi julgado em primeira instância. Bolsonaro não é mais presidente. Então, pelas regras que vigoravam, ele deveria ser julgado em primeira instância. No entanto, o Supremo alterou seu entendimento sobre a matéria, André, ano passado. Mas ficou aquela impressão que alterou exatamente para poder julgar o Bolsonaro. Outro problema desse caso é que o Supremo ele se sente vítima desse processo. Porque Bolsonaro era muito hostil ao Supremo, agressivo, verbalmente em relação ao Supremo. E o 8 de janeiro, quando teve aquelas invasões, um dos prédios invadidos foi do Supremo. Então eu fico um pouco com a impressão de que está sendo julgado o caso não com sentimentos de uma normalidade, mas com um pouco de revanchismo. Ou vingança, né? Isso já foi falado várias vezes. Além disso aí, o ministro Luiz Fux defendeu o seguinte. Primeiro, nulidade. Ele pegou logo, tá nulo. O processo tá nulo.
Para Luiz Fux, o processo é nulo. O processo contra Bolsonaro é nulo. Mas ele defendeu o seguinte: se o julgamento tiver que ocorrer no Supremo, tem que ser levado ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Não é na primeira turma. Agora veja os argumentos do ministro Luiz Fux, vai. A competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo do plenário da Casa. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal. Porque se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Mas está sendo julgado como presidente, está sendo julgado como se presidente fosse, essa ação deveria se iniciar no pleno do Supremo Tribunal Federal. Sobre esse ponto, mercê da questão preliminar anterior que foi abordada e que eu reafirmo por uma questão de coerência, essa posição de que o presidente da República, se está sendo julgado como tal, deve ir para o plenário, é o corolário lógico da tese fixada pela diminuta maioria no julgamento da QO, diminuta maioria, no julgamento da QO, no inquérito 4787. Ele citou aí, né, um inquérito para dizer o seguinte: aí tem que ir para o plenário. Se for para julgar, não pode ser na turma. Tudo isso foi analisado e eles foram passando por cima, até porque tem maioria, né, foram passando por cima ao longo dessa investigação aí do processo do golpe. Foram passando por cima, passando e ficou desse jeito. Esse processo virou um verdadeiro monstrengo e eu vou mostrar que o próprio Luiz Fux disse que teve dificuldade porque tem 70 terabytes. Você sabe o que é 70 terabytes de texto, vídeo, áudio para você analisar? Aí fala assim, não, a defesa tem 15 dias. Como que vai analisar 70 terabytes, 15 dias? É como se você pegasse a Netflix e falasse assim, ó, o seguinte, você tem que ver todos os filmes da Netflix. Como? Em 15 dias. Todos. Incluindo as séries. Estou falando de 70 teras, pô. 70 terabytes. Aliás, você não consegue um HD de 70 teras. É servidor. Não tem. Ó, como é que eu levo 70 teras? Não tem HD de 70 teras. Você tem, inclusive, hoje, daqueles grandes, né, que eles chamam de barracuda. Você tem de 20. Mas você precisa ter um case especial com alimentação para você conseguir acionar ele num computador normal. Você precisa ter alimentação. Ou seja, precisa ter energia. 20 teras. Você tem de 20 teras. É um servidor. Como é que o cara analisa 70 teras em 15 dias? É o que o próprio ministro fala, cerceamento de defesa. É outra tese dele. Agora, eu queria fazer um parênteses sobre isso que ele falou aqui. Lembrando que o chat é do YouTube, viu? Valendo aqui o seu comentário e o superchat se você quiser enviar, porque, na realidade, o Luiz Fux desmoralizou o processo do golpe. Ele desmoralizou. Mas tem sempre um mais, né? Vamos lá. Vejam vocês que coincidência. Se você pegar, der um Google aí, Jornal O Globo. Tá aqui o Jornal O Globo. O Globo. Aí se você for no UOL, na rede social do UOL e no Jornal O Globo. Daniela Lima tá no UOL. Lembra que ela foi demitida da Globo? Aí foi contratada pelo UOL. Começou ontem. Eu acho que até vou conseguir exibir alguma coisa dela falando hoje. A Miriam Leitão é da Globo. As duas colocaram em suas colunas, e no caso da Dani, na fala dela, a mesma coisa. Olha aqui, ó. Contradições de Fux. Julgou participantes do 8 de janeiro e diz que STF é incompetente. Qual é o ministro do Supremo que passou para Miriam Leitão a mesma coisa e passou para Daniela Lima?
Me diz. As duas colocaram a mesma coisa. A Miriam Leitão. Ele julgou o 8 de 1. A Dani Lima. Ele julgou o 8 de 1. Aí estão aqui, ó, na Globo. Merval Pereira. Fux vota para garantir que um dia, no futuro, o julgamento seja anulado. Lembrando que são 2-1, 2 votos pela condenação. Tem o Zanin, é condenação, e tem a Camilúcia, é condenação. Aquela história, a condenação tá toda bonitinha. Agora, esse voto do Fux desmoraliza o Supremo. Porque encaixa naquela situação de que o julgamento é político. Não é um julgamento criminal, penal. Lauro Jardim, outro colunista da Globo. Julgamento, defesa dos réus em êxtase, com o voto de Fux. E também aqui na Globo. Voto de Fux, Bela Megali. Voto de Fux é visto como contraditório e causa desconforto nos ministros do STF. Bota desconforto nisso. Bota desconforto nisso. Eu estou vendo aqui, a repercussão é enorme. Aqui, Fux diz que STF tem incompetência absoluta para julgar a trama golpista e vota pela nulidade do caso. Já já eu vou mostrar aqui o pessoal do chat e o pessoal do superchat, viu? O pessoal que está mandando aqui destaques. Agora, vejam vocês. O ministro Luiz Fux destacou também que os fatos, para serem considerados crimes, devem encaixar-se na letra da lei penal. Não, é crime. Um negócio que a gente aqui colocou vários advogados falando. Sim, ele pensou, ele escreveu, sim, mas é crime. Solta no ar. Analisarei os fatos, provas e consequente adequação física. Vale dizer se os fatos correspondem a um tipo específico penal. Rememorando meu saudoso amigo pessoal e de congregação acadêmica, o notável advogado Evaristo de Moraes, que, baseado em doutrina sólida do direito penal, afirmou num julgamento vitorioso no século passado que os fatos, para serem considerados crimes, devem encaixar-se na letra da lei penal, como uma luva se encaixa na mão. Jota disse aqui que o ministro que passa informações para Dani e para Miriam Leitão é o próprio Barroso, presidente do Supremo, né? Daniel Freitas, quando o Fux estava votando, o Dino estava digitando. Evandro, o FBI vai resolver tudo isso. Nepal tá dando exemplo, viu, Xandão? Rapaz, Nepal, o cara lá tentou esconder corrupção, banindo rede social, pegaram ele de chibata, jogaram ele dentro do rio, quase pelado, só com a cuequinha. Pega as imagens do Nepal pra você ver. E você sabe que o pau tá cantando na França também, né? O Macron não sabe o que é que vai fazer. Por quê? O primeiro-ministro, ele pediu demissão, né? E são várias acusações, inclusive de corrupção, viu? Contra o governo Macron, tá? E ainda daqui no superchat, o Rildete e Anísio Cardi vão taxar o Fux de bolsonarista. E digam uma coisa, hein? O Bolsonaro deu uma esculhambada na época no Fux, não foi? É tudo que ele não é. Não é. O Brasil é assim, né? É lulista, é bolsonarista. O cara não pode ser legalista, né? Vlogs Tony e Cris. Fux não quer sanção. Sanção é de Dalila. O ministro também afirmou no julgamento que o juiz deve ter humildade. Humildade. Rapaz, ele pegou aqui o Alexandre de Moraes e fez assim. Entendeu? O juiz deve ter humildade para absolver quando houver dúvida. Veja. É o juiz quem tem a palavra final sobre a justa correspondência entre fatos e provas.
Ele é quem firma o juízo definitivo de certeza, distinguindo entre as hipóteses acusatórias e aquelas que se encontram amparadas por evidências concretas. Por isso mesmo, a independência do juiz criminal alicerça-se na racionalidade do seu mistério, afastada do clamor social e político dos processos judiciais. Aqui reside a maior responsabilidade da magistratura: ter firmeza para condenar quando houver certeza e, o mais importante, ter humildade para absolver quando houver dúvida. Humildade. O pessoal dizendo aqui no chat que o ministro Alexandre de Moraes, enquanto o Fux estava dando voto, se engasgou, né? Estava se engasgando. Então, tomar uma aguinha, né? Meu amigo, a gente tinha alertado várias vezes aqui sobre essa questão. E eu disse o seguinte: o advogado da não sei o que, da universidade não sei da onde, se é de que partido? Aí PT. Ah, o outro advogado não sei o que, não sei o que lá, assim, de onde que ele é? Não, é ligado a não sei o que, já foi funcionário de não sei da onde. Né? Tem até um aqui que foi deputado, falando porcaria. Falando um monte de merda. Que eu já até dei uma esculhambação nele aqui. Falando um monte de besteira. Entendeu? Porque é o seguinte: você pegar um golpe que o governo era do presidente Lula, o presidente é Lula, 8 de janeiro é Lula. O PGR disse: não, o golpe é 8 de janeiro. Sim, mas então Lula ia deixar dar um golpe nele, ele no governo? O ministro da Justiça era o Flávio Dino, pô. Que hoje é ministro do Supremo, que está julgando, que não devia ter, é suspeito. Isso é uma doideira. Ah, sim. Então é o seguinte: Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Quem ia dar o golpe? Se Bolsonaro estava lá, ele já tinha transmitido a pedido do ministro da Defesa, Zé Múcio Monteiro, o poder de toda a chefia militar para o pessoal indicado por Lula. Então todo mundo, Exército, Marinha e Aeronáutica, já era o povo indicado por Lula, comandante. Comandando. Como é que ele ia dar o golpe? Não, esse pessoal ia dar o golpe. Então não era Bolsonaro que era o beneficiado. Era algum general que ia assumir. Por isso que eu digo, o processo é todo troncho. Tentaram esticar a corda na questão política, isso está prejudicando o país, pô. Está prejudicando o país. Do ponto de vista daquele negócio de Kid Preto, né? Administrativamente, você pode pegar coronel, até general. Porque se você pegar o Código Militar, é draconiano. Esse pessoal é para ser demitido. Negócio de falar que vai matar, fazer acontecer. Do ponto de vista subjetivo e administrativo, você pega esse povo, pô. Você pega e demite. Demite. Mas você quer esticar a corda, você quer fazer política para sempre. Né? Ah, julga esse ano, porque ano que vem tem que ter eleição, o outro não pode ser candidato, tem que estar preso, tem que estar com tornozeleira. É uma doideira, pô. A maluquice. A doideira. E botar o país viver um momento desse, rapaz. Hein? Aí é o seguinte, o ministro Luiz Fux também destacou que o Supremo Tribunal Federal mudou a regra do foro após os fatos apontados pela Procuradoria-Geral da República. Olha só, isso aí foi dito várias vezes. A ideia parece que não foi nem do PGR. Quem botou esse negócio adiante para julgar no Supremo foi o Gilmar Mendes. Lula foi julgado na primeira instância. Na primeira instância. Julgado, condenado, nas 3 instâncias, inclusive superiores. Por que que vai pegar um ex-presidente? Lula também era ex-presidente. Vai mudar o quê? A Constituição não mudou, pô. É o que ele está dizendo. Pode botar no ar, vai. A competência originária desta Corte, nos casos de prerrogativa de foro, sofreu inúmeras modificações. E esses autores expressam que, ao vedar expressamente o julgamento, ratione persona, por outro órgão competente que não aquele indicado na Constituição,
Esta regra passa a ser lindeira à criação de um tribunal de exceção, que o Constituinte buscou impedir, não apenas pela criação de um novo tribunal, mas exatamente para que uma ação, e a fortiori a ação penal, fosse julgada por um órgão jurisdicional diferente daquele que é previsto nas leis. Ou seja, o órgão jurisdicional constitucional é absolutamente diverso do órgão constitucional ordinário. E aqui também, ó, o Antônio Ferreira está falando aqui, ó, no superchat. O Fux vai ter que reforçar a segurança dele. Ameaça? Está dizendo, tem que reforçar a segurança. O ministro falou sobre os 70 terabytes de provas apresentadas no processo. Olha só, 70 terabytes não cabe nem num HD normal. O advogado chega lá no Supremo e fala assim, olha, eu quero levar as provas desse processo. Não, o senhor tem que acessar o servidor. Sim, mas eu queria ter eles aqui no meu HD. Não cabe. Não tem HD de 70 terabytes. Você tem servidor. E presta atenção, se você, por exemplo, botar um servidor na sua casa, e tem que ser um servidor bom, porque 70 teras não pode ser qualquer servidor. Você tem uma ideia, o HD que vende, ele tem aí 20. No mercado eu nunca vi mais de 20 teras. Então você precisaria de ter pelo menos 4, né? 4 HDs desse com um servidor mesmo. Ah, não, mas eu quero baixar isso. Sim, aí você já vai depender da internet. Aí chega o Alexandre de Moraes, fala, tem aqui, ó, as provas. E ele já olhou, já tá olhando tudinho. O PGR também olhando. Pronto, tô liberando as provas. Vocês têm 15 dias para analisar 70 terabytes. 15 dias. Meu amigo, idiota é aquele que faz idiotice. E juiz não pode ser imbecil. Como é que um advogado vai analisar 70 teras em 15 dias? Nós estamos falando aqui de, ver todas as séries da Netflix em 15 dias. Como? Você é maluco? Não, só sendo doido, pô. Cerceamento de defesa é nulidade de processo também. Ou seja, isso está acontecendo porque o pessoal do Supremo, que está comandando hoje o Supremo, quis. E não venha nenhum jornalista aí querer dizer que isso não foi avisado. O cara pode ser jornalista da esquerda, da direita, do centro, quer dar uma de isento, o problema é teu. Isso foi avisado. Se você é jornalista, você sabe muito bem, porque você lida com arquivo. Como é que você vai conseguir baixar 70 teras? Até para baixar é doideira, pô. Baixar é doideira. Agora mesmo, a gente nesse processo do golpe, quando tem essas comissões, por exemplo, da Câmara, a gente leva 1, 2 horas para baixar uma comissão. Uma comissão. E ali está compactado o arquivo. Quanto mais 70 teras, pô. Tu é doido, pô. Maluco. Vê o que o Luiz Fux fala sobre essa questão do cerceamento de defesa por conta da quantidade de arquivo. Vai. Eu não sou um expert nesse assunto, mas a quantidade chega a 70 terabytes. Eu fui pesquisar isso, fiquei até... nem acreditei, porque são bilhões de páginas. E já apenas em 30 de abril de 2025, portanto, mais de um mês após o recebimento da denúncia, e menos de 20 dias antes do início da oitiva das testemunhas, foi proferida a decisão deferindo acesso à íntegra de mídias e dos materiais apreendidos na fase investigativa.
Apenas em meados de maio, cerca de 5 dias antes do início da oitiva das testemunhas, a Polícia Federal enviou links de acesso para as defesas de um SharePoint, e, não obstante, os arquivos totalizassem 70 terabytes. 70 terabytes. Pastas e arquivos que se encontravam sem qualquer nomenclatura adequada ou índice. E quem está falando é o ministro. É o ministro Supremo. Eles deram para os advogados 15 dias para analisar as provas, sem índice, sem nada. Segura aí essa bronca. Cerceamento de defesa. Isso não é julgamento. O Alexandre de Moraes sabe que não é julgamento. O Flávio Dino, a Carmen Lúcia. Todos esses sabem que isso não é julgamento, pô. Conversa, mano. E eu tô falando aqui de detalhes técnicos. Eu não tô falando aqui, porque eles tentaram o golpe. Porque os kid preto. Porque o punhal verde e amarelo. Não, eu tô falando aqui. São detalhes técnicos do processo que desde o primeiro momento, tudo isso teve advertência de diversos juristas sobre a questão. Inclusive sobre a questão do crime. Ele acontece quando ele é tentado. Né? Aí você pega e para ter o crime tentado, você coloca que o golpe começou em 2021. Um ano antes da eleição. 2021, no 7 de setembro. E que vai finalizar o golpe no dia 8 de janeiro. Só que o cara que seria beneficiado pelo golpe já não era presidente, ele não comandava mais Forças Armadas e estava nos Estados Unidos. Ficou um negócio meio sem pé, sem cabeça, pô. Processo tá completamente errado. E isso agora o Fux está detonando. Tá colocando. Ainda aqui no Superchat, o Tony Cris. Xandoca engasgou com Fel Fux. É orgulho. E ainda, Tony Cris, Card, Deus é justiça e essa será imbatível. E tem aqui o Hinaldo Melo Sobrinho. Boa tarde, Cardinô. São os chamados Mosaic 3+, para alcançar 70 tera. Seria necessário combinar várias dessas unidades em um sistema. Imagina, é isso que eu estou dizendo, né? O Hinaldo está contando aqui, ó. Que para você ter esses arquivos, para você analisar, porque é o seguinte, você imagina, não tem um vídeo aqui, aí eu vou ter que baixar o vídeo, porque ele disse, é o SharePoint. Você tem que entrar no sistema, você vai ter autorização para entrar. Sim, mas como é que você vai baixar esse vídeo? Para analisar. Complicadíssimo. Complicadíssimo. O Luiz Fux também disse o seguinte: não se pode banalizar o conceito de crime organizado. No voto de Alexandre de Moraes, ele chamou o tempo todo o Bolsonaro de chefe da quadrilha, ou seja, chefe do crime organizado, para colocar mais um artigo, né, que são 5 artigos, que é na questão do golpe. O Luiz Fux chama a atenção, não se pode banalizar essa questão do crime organizado. Veja o que ele falou. Ao mesmo tempo, como observa a doutrina penal, o conceito de organização criminosa deve ser examinado à luz de peculiaridades próprias a esse tipo de organização. Não se pode banalizar o conceito de crime organizado, que com frequência conta com planejamento empresarial, embora isso não seja rigorosamente necessário. Pessoal comentando muito aqui sobre essa questão dos 70 teras, né? Que é um negócio de maluco. E também falando que o processo é fajuto, ó, que o Fux dá uma aula e tal. Aí o seguinte, o vereador lá de São Paulo, o Adriles Jorge, lembrando que Adriles foi eleito vereador de São Paulo em 2024, na eleição de 24. O Adriles, ele teve as redes sociais caçadas em 22 pelo Alexandre de Moraes. Porque ele inclusive era da Jovem Pan. Mas como ele defendia Bolsonaro e era contra Lula, a rede social dele foi caçada. Aí ele está dizendo que o voto do ministro Luiz Fux é um tapa na cara
de Alexandre de Moraes. Veja. Não é? Foi exatamente um tapa na cara, absolutamente explícito, ao voto do Alexandre de Moraes, que simplesmente fez ilações subjetivas sobre as críticas de Bolsonaro ao tribunal, sobre as críticas de Bolsonaro à parcialidade do sistema eleitoral, sobre a parcialidade da justiça eleitoral, no caso, que eventualmente privilegiou Lula e censurou a campanha de Bolsonaro. Foi um tapa na cara ao voto de Alexandre de Moraes, que fez ilações subjetivas sobre as críticas que o Bolsonaro fez à Suprema Corte, quando ele disse que eventualmente não queria aceitar o resultado de uma corte viciada e acabou aceitando. Quando ele disse da potencialidade de melhorar o sistema eleitoral, de um sistema precário eleitoral, ou seja, uma crítica subjetiva que não é uma ação de golpe. A ação de golpe, eu reitero e repito, é a ação do Supremo Tribunal Federal, sobretudo Alexandre de Moraes, que capitaneia um golpe contra as opiniões, não só de Bolsonaro, como de todas as pessoas. Criminaliza o pensamento, criminaliza quaisquer críticas à corte e ao sistema eleitoral como se fosse golpe. Aí tem um outro problema. O Fux diz o seguinte, novamente ele pegou o Alexandre de Moraes. Novamente. Ele mandou recado direto para o Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte: o juiz que se faz mais severo que a lei se torna injusto. Veja. Apenas as leis podem indicar as penas de cada delito e o poder de estabelecer leis penais. Não pode ser esse poder senão do próprio legislador, que representa toda a sociedade ligada por um contrato social. O magistrado, que é parte dessa sociedade, não pode, com justiça, aplicar a outro partícipe dessa sociedade uma pena que não esteja estabelecida na lei. E a partir do momento em que o juiz se faz mais severo do que a lei, ele se torna injusto, pois aumenta um novo castigo ao que já está prefixado. Depreende-se que nenhum magistrado pode, mesmo sob o pretexto do bem público, aumentar a pena pronunciada contra o crime de um cidadão. Isso aí eu acho que é o recado para o 8 de janeiro, porque teve um momento que ele falou que no 8 de janeiro até morador de rua foi condenado no Supremo Tribunal Federal, sem foro privilegiado, né? Isso aí é o recado, tipo a tal da mulher que chamava de Tubarão, 17 anos de cadeia, a Débora do Batom ficou com 14 anos de cadeia, né? Uma doideira. A pessoa, porque escreveu lá, né? Aí vai pegar essa cadeia toda, uma maluquice. Inclusive eu já fiz até comparações com violências mesmo praticadas. O pessoal do 8 de janeiro pegou mais cadeia do que feminicida. Feminicida. Tem um outro trecho que o ministro cita o filósofo estoico, o Sêneca, para definir o que é um homem justo. Veja. Digo, senhor presidente, porque é importante, e apenas essa parte histórica, que a garantia do contraditório e ampla defesa incorporada ao direito ocidental há longo tempo já era ressaltada na obra do filósofo estoico Sêneca, que afirmava: quem decide o que quer que seja, sem ouvir a outra parte, mesmo que decida com justiça, efetivamente não é justo. Isso é repetido ao longo dos anos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, adotada em 48 pela Assembleia Geral da ONU. Artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade seja provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. E por fim, Luiz Fux também falou que houve cerceamento indevido nesse processo. Veja. A sociedade triunfa não só quando os culpados são condenados, mas também quando os julgamentos criminais são justos. Por isso, senhor presidente, a egrégia turma, em razão da disponibilização tardia de um tsunami de dados, data dump,
sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para os atos processuais, e eu confesso que tive dificuldade para elaborar um voto imenso. Eu acolho a preliminar de violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e reconheço a ocorrência de cerceamento e, por consequência, eu declaro a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Ou seja, é outra situação de nulidade do processo, né? Lembro a vocês que esse é o voto do Luiz Fux. Se esperava que ele fosse contra a condenação. Aliás, nem esperava, esperava que ele pedisse vista. Mas ele foi contra a condenação, ele foi a favor da anulação do processo. Anulado o processo não julga nenhum mérito. Ele não, porque é culpado. Não. Ele diz, não, houve cerceamento de defesa, né? Não era para ser julgado aqui, era para ser julgado na vara comum. No máximo, se fosse julgado aqui, tinha que ser julgado por todos os magistrados, os 11 ministros, até porque até morador de rua do 8 de janeiro foi julgado pelos 11, é o que ele colocou.